Olá, tudo bem? Obrigado por participar conosco de mais esse vídeo. Hoje nós vamos estar dando um desfecho à nossa série de 4 vídeos que nós falamos sobre o estresse. Lembrando que a finalidade desses vídeos é oferecer elementos de conhecimento, né? Agora, o conhecimento procedente, o conhecimento obtido a partir de formas éticas, conhecimento com honestidade intelectual, porque essa forma de conhecimento, aqueles que leram meu livro sabem que lá eu falo que conhecimento é uma coisa e sabedoria é outra. No entanto, pode-se usar o conhecimento sadio, pode-se usar o conhecimento procedente no sentido de construir entendimento e, a partir do entendimento, fortalecer a própria sabedoria. Isso, por sua vez, leva a uma melhora na qualidade de vida, uma melhora no bem-estar psicológico e na qualidade dos relacionamentos e dos contatos profissionais e pessoais que a gente tem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ambiente e a participação que o ambiente tem no desencadeamento e na manutenção do estresse. Lembram-se, nós falamos desde o primeiro vídeo. Aliás, quem eventualmente não assistiu os vídeos anteriores, é altamente recomendável que você veja os 3 anteriores na ordem que foram gravados, para poder ter um entendimento do que nós estamos falando aqui hoje. Porque aí, assim, alguém pode dizer, bom, mas e em relação ao ambiente? A gente falou muito pouco, é verdade. Isso foi deixado por último, porque talvez seja a fase mais importante no sentido da profilaxia, no sentido da prevenção do estresse. Vamos lembrar que o estresse não é simplesmente algo, não precisamos pensar assim, que o estresse é simplesmente algo que acontece naquela frequência, naquela intensidade, naquelas circunstâncias, e cabe-nos usar antídotos para ele. Existe também a dimensão, que é uma dimensão muito forte dentro das ciências de saúde, que é a prevenção, é a profilaxia. A doença bem tratada é a doença que não apareceu. Por exemplo, nós pensamos na antiga poliomielite, né? O desaparecimento dos casos de poliomielite. Esse é o melhor tratamento possível, é o melhor tratamento imaginável. Erradicar, evitar, prevenir. E no nosso caso, a prevenção do estresse, nós podemos pensar em 2 coisas. Podemos pensar em, uma vez que o estresse se instale, a intensidade pode vir a ser menor e o espaço, a distância entre um período de estresse e outro pode ser aumentado. Essas são as 2 dimensões que nós podemos pensar sobre a profilaxia e a prevenção do estresse. Voltando à questão do ambiente, nós sabemos que parece que os eventos pessoais, os eventos de vida estressantes, parecem não se distribuir igualmente, né? Parece que algumas pessoas tendem a acumular alguns estressores psicossociais no seu dia a dia, especialmente aqueles decorrentes de desentendimentos e de atritos interpessoais. Então, eventos como uma demissão, um corte de pessoal de uma empresa, um acidente, uma doença na família, não. Mas principalmente aquele estresse cotidiano, aqueles atritos, aqueles desentendimentos que começam a fazer o funcionamento daquele condomínio, ou daquela família, ou daquela empresa, começa a fazer aquilo desandar, as coisas começam a ir numa má direção. As pessoas se tornam menos tolerantes umas com as outras, as pessoas passam a ser vingativas, elas tendem a retaliar, elas ficam retaliativas. Este tipo de estressor, né, parece ter uma distribuição diferente entre as diversas pessoas
com diferentes disposições. É um exemplo disso, né? Quando a gente fala em personalidade, aqui nós não estamos nos detendo nos conceitos mais profundos. Quando eu falo personalidade, entenda basicamente o que personalidade é o jeitão que aquela pessoa tem. É o tipo de piada que ela dá risada, é o tipo de assunto que ela prefere, é o jeitão se ela é mais extrovertida, se ela é uma pessoa mais recolhida e assim por diante. O jeitão geral da pessoa viver e responder. Em alguns casos, você tem assim, quando o estilão da pessoa tem um certo padrão de reatividade, né? Que é a experiência frequente de afetos negativos. O que seriam os afetos chamados afetos negativos? Tristeza, rejeição, angústia, ansiedade, isolamento, ostracismo. Como você tem personalidades que têm uma tendência a reagir, isto não é reagir verbalmente nem comportamentalmente, é reagir emocionalmente. Pessoas que têm essa tendência leva a percepção de uma percepção meio pervasiva que vai tomando conta de tudo, de que o mundo é um lugar perigoso e ameaçador. Vai se formando essa intuição. Viver muito tempo sob a égide dessas experiências emocionais negativas pode levar você a pintar o mundo como um lugar menos acolhedor, um lugar mais inóspito e mais ameaçador, né? Essa ideia, você acaba... Veja, nós não estamos falando aqui de ninguém deprimido, não estamos falando de ninguém ansioso, nós estamos falando assim da experiência humana usual, dentro da faixa da normalidade, né? Muitas vezes você tem a ideia, acaba vendo a ideia subjetiva, um pressuposto subjetivo de uma inabilidade em dar conta de desafios e adversidades, né? Eu não vou dar conta. Então o mundo é um lugar menos do que acolhedor e eu não dou conta desse lado, desse aspecto inóspito do mundo, né? Então basicamente as pessoas têm uma tendência, e podem ser pessoas que, brincam, podem ser pessoas que se socializam, mas as coisas tendem a ferir para dentro, por assim dizer, né? Frequentemente são pessoas que acabam descrevendo mais e maiores eventos de vida estressantes, né? Estudos têm demonstrado este tipo de correlação. Então, a maneira pela qual eu recebo as mudanças do dia a dia, a maneira como eu faço isso tem uma relação direta com a minha percepção, se você quiser, de eventos estressantes. Lembrando que alguns eventos são claramente estressantes. Então, eu estou em outra cidade a trabalho, tenho que voltar para minha cidade porque no dia seguinte eu tenho um compromisso logo cedo e eu perco o voo do avião, o último voo daquele dia. Isto cria uma dificuldade muito grande para eu conseguir honrar o compromisso de amanhã. Isto é universal, essa adversidade é universalmente estressante. A revelia de tudo vai me pôr a trabalhar para resolver isso aí. E eu vou ter um certo agito, uma certa mexida emocional em corrigir a situação. Negligenciar o aspecto emocional pode vir a ser um erro, se o que você quer é de fato estar lidando com o estresse. É importante levar em conta os sentimentos. Então você percebeu que ficou contrariado, permita-se estar contrariado porque o voo atrasou, ou porque o voo foi cancelado, ou porque você perdeu o voo. Permita-se estar contrariado. Só não se permita fazer qualquer coisa só porque você foi contrariado. Essa é a chave, é uma das chaves. Outra característica que está associada, essa é até um pouco inferível,
Mas isso que nós estamos falando aqui são princípios, são ideias que estão amplamente embasadas, amplamente escoradas em experimentação, em construção, se você quiser, científica, tá? Então, muita coisa assim, intuitivamente eu imagino que seja, mas outra coisa é quando isto que você intuitivamente imagina que você de fato vê evidências claras e comprovadas de que é mesmo, né? É uma coisa dizer assim, olha, o pau-ferro, aquela madeira, o pau-ferro, ele afunda na água. É imaginável pelo nome pau-ferro. Agora, outra coisa é você pegar a tora de pau-ferro e colocar em determinadas condições de temperatura, um galho que foi cortado há X meses, a água com tal salinidade, né? E você de fato calcular qual que é a relação de flutuação que o pau-ferro estabelece. Isto daí, quando você demonstra isso, aí a sua intuição, o pau-ferro afunda, não, o pau-ferro boia. Aí a sua intuição se confirma ou se descarta. Mas você tem algo palpável da ordem da experiência. Para que serve o experimento científico? O experimento científico, entre outras coisas, serve para promover uma experiência pessoal diante daquela questão. E assim com, por exemplo, como nós dizíamos, as pessoas que têm essa responsividade com afetos negativos, também pessoas que têm um padrão, uma tendência hostil. Agora, quando a gente fala hostilidade, não sai achando que pega e dá tapa em todo mundo, faz malcriação para todo mundo. Claro, isto é hostilidade. Mas existe uma hostilidade que é mais sutil. E você já deve ter tido a experiência. Às vezes no nosso convívio, no nosso dia a dia, nós conhecemos várias pessoas. E meio que intuitivamente a gente sabe, eu vou brincar, vou mexer com ele por causa da camisa que ele está usando. Mas intuitivamente eu sei que brincar com a roupa desse cara pode não ser uma boa. Agora, com aquele outro pode. E é uma coisa meio que a gente tem, que tipo de piada, que tipo de assunto pode ser abordado ou não, né? E as pessoas que têm esta hostilidade, ou seja, você tem medo de abordar certas coisas, você tem medo de chegar perto, porque ele pode ficar bravo, ele pode se irritar. É esta a dimensão mais sutil da hostilidade. Não é da violência verbal, não é da truculência. É nesse sentido. Não ser afável ou ser afável de menos. Isso é uma coisa que ela é muito sutil e é muito do convívio. Esta hostilidade também está associada a uma descrição de um número aumentado de estressores psicossociais. Então, a exposição ambiental, ou seja, a participação que o ambiente tem, ainda que seja em situações neutras. Então vamos relembrar o exemplo do celular. Eu tenho uma criança, um filho viajando, e chega uma mensagem para mim: ligue-me sobre seu filho, sobre sua filha. Lembra disso? Então, na verdade, a mensagem é neutra. Na verdade, o celular é neutro. Mas eu assumo, é algo que me desperta todos os mecanismos de responsividade. Por quê? Porque algo está em jogo. Não é o telefonema, não é a mensagem de WhatsApp, não é o telegrama, não é o bilhete, não é o e-mail. Então, em si, o ambiente será amplamente neutro, nem sempre, amplamente neutro, e a gente vai estressando na proporção da nossa atitude. Então, estas pessoas que tendem, né, a ser mais, a reagir com desagrado intenso, frequentemente são pessoas que se percebem caindo vítimas de um número maior de eventos de vida. Tá? Agora, entendendo isso muito claramente, ninguém está falando aqui que é azar, não, nós estamos apenas constatando aquilo que a gente percebe quando pessoas sinceras
sinceras, pessoas qualificadas, pessoas voluntárias, descrevem com franqueza as coisas que se passam com elas. O caminho, portanto, ao lidar com o estresse, né, nesse sentido, qual é? Na verdade, assim, eu nasci sem roupa. Alguém teve a gentileza de pôr roupa em mim. E eu estou diante do universo. Estou exposto. O estressor pode ocorrer a qualquer momento. Isso é o ponto primeiro, muito importante. E a segunda coisa é que pessoas que têm, como no inglês chama-se conscientiousness, conscienciosidade, mas se você quiser, em português seria pessoas que são cuidadosas, que são diligentes, que procuram cuidar do que tem da melhor maneira possível. Não é um perfeccionista. O perfeccionista é outro cara. O perfeccionista é um cara que está completamente escravizado a um ideal. O perfeccionista é um cara completamente amarrado à ideia de dever. Aqui, não. Né? A pessoa diligente, cuidadosa, caprichosa, né? É uma pessoa que está se importando. Ela está procurando dar o melhor de si, não porque o melhor é próximo do perfeito, mas é o mais adequado àquela situação. Estas pessoas descrevem um número menor de eventos de vida estressantes. E uma outra curiosidade, ainda de algumas outras avaliações, é que se percebe que quando uma coisa te estressa, na proporção em que você se entrega a perceber essa coisa, ver o que é, o que não é, etc., começar a delinear estratégias, começar a abordar essa coisa, né? O estresse tende a diminuir. Enquanto você olha de longe e evita, parece que mais estressante a adversidade se torna, mais estressante o desafio acaba sendo. E quanto mais você se debruça sobre ele, quanto mais você tem por ele uma atitude de acolhimento, de permitir que ele exista, de permitir que ele faça parte. Por exemplo, meu avião, o voo, eu perdi. Eu estou contrariado. Na proporção em que eu aceito que eu estou contrariado, eu me enfureço menos. Na proporção em que eu lido com o fato de que o avião já foi, vamos ver o que podemos fazer aqui, menos angustiante, menos asfixiante vai ficando a experiência. Por outro lado, se eu começo a dar um pampeiro, fazer um show no saguão do aeroporto, ou eu começo a me culpar, dizer que a culpa é minha, eu que atrasei, onde já se viu tal. Quanto mais salseiro eu fizer, menos consciencioso, menos atento eu estou sendo. Na verdade, menos eu estou aceitando o fato de que as coisas não saíram do jeito que eu queria. Ponto. É isso. Nesse sentido, os cultivos, é muito importante a gente ter visto o que a gente cultiva no nosso dia a dia e numa prática individual. Aqueles aqui que conhecem o Mindfulness, que já tiveram a experiência de praticar, sabem do que eu estou falando, e a importância da prática no cotidiano também. E nesse sentido, o Mindfulness, o cultivo da qualidade de vida, o cultivo, as modalidades de cultivo da qualidade de vida subjetiva, que a qualidade de vida objetiva, você mora onde você mora, você come o que você come, você bebe o que bebe, você veste o que veste. Ok, é isso aí. Mas a qualidade de vida subjetiva, né? E bem-estar psicológico, estas coisas, cultivar isso, trazer isso em mente, do Pali, Sati, trazer em mente, ter em mente, não se esquecer, lembrar-se, né? Lembrar-se de estar sendo cuidadoso consigo mesmo, de estar sendo cuidadoso com a vida. Isso tudo pode beneficiar tanto um esparrelado caótico
quanto um rígido e ordeiro disciplinado anancástico. Então, fica a sugestão aqui de cultivar, portanto, né, o quanto eu me exponho ao estresse na proporção em que eu me permito fazer parte do problema, o que significa que eu me permito fazer parte da solução. É isso aí, muito obrigado. Se você sente que esse vídeo foi legal, se você acha que valeu a pena, por favor, não deixe de dar um like no vídeo, compartilhar, comentar ou inscrever-se no nosso canal para mais conteúdos. Lembrando que este vídeo aqui está ligado a outros 3. Tá? Então é muito interessante poder ver, formar um cenário geral do que a gente está conversando. É isso aí, até a próxima.